Voltamos. Amém. Meus irmãos, nos perdoe aí, nós tivemos uma perca na comunicação aí, caiu aqui a nossa live, mas nós já estamos de volta, aguardando aí os irmãos estar novamente conosco aí online. Nos perdoe aí, nós tivemos um probleminha técnico, se os irmãos já quiserem ir comentando novamente, fique à vontade. Irmão Rafael, pode dar Amém. continuidade. Então, aqui a gente vê, né, que o apóstolo Paulo, né, ele inicia uma longa sentença, né, dividida em 3 pontos centrais, que vai falar de ação de graças, oração intercessora, confissão de louvor e exaltação, né. Nós estávamos comentando que quando fala de ações de graças, né, tá falando de louvor, né, de gratidão a Deus, e é interessante a gente comentar que a murmuração ela afasta, né? Ela afasta Deus, mas a gratidão ela atrai, né? Então é necessário que a gente venha entender que em tudo a gente precisa dar graças ao Senhor, né? Porque tudo contribui para alguma forma, de algum jeito, tudo contribui para o nosso bem, né? E sobre a oração intercessora, né, a gente entende que quando nós estamos em Cristo, aquele que recebe a Cristo, né, que recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele entende que a oração ela tem um poder muito grande, né? A própria palavra diz que, né, a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. Então, quando a gente ora, quando a gente intercede por alguém, essa oração, essa intercessão, ela tem poder, né? E sobre confissão de louvor e exaltação, é interessante que sempre sai louvor, né? De nós sempre louvor, sempre sai gratidão, né? E dessa forma a gente automaticamente acaba exaltando ao Senhor, né, Moeda? Então acho que Paulo ele fala muito bem sobre isso, né? Quando ele divide essa questão nesses 3 pontos, ações, oração e pode passar o próximo slide. Então, quando a gente quando a gente fala questão nessa sentença, a gente tem 3 pontos onde nós somos exortados, né, ao que devemos fazer, que é louvar ao Senhor pela nossa eleição, né, a iluminação do Espírito Santo para compreender a dimensão e a nossa chamada e herança divina, e entender a grandeza do poder de Deus. Bem, vamos refletir aqui sobre esses 3 pontos também ao longo da, ao longo da nossa lição número 4. Bem, pedir para o irmão passar o próximo slide. A esperança da vocação, que é o primeiro tópico, né? A esperança da vocação e as riquezas da glória. Primeiro ponto, então, ação de graças e intercessão. Pode passar. Então, aqui a gente pode ver
apóstolo Paulo, ele ele dá graças a Deus, né? Ele se alegra pela vida dos eleitos, né? Ele diz, né? Eu não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minha oração, né? Paulo agradece a Deus por todas as bênçãos espirituais, né, recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Amém? Então, Paulo ele é grato por por essas quatro dimensões, né, das bênçãos espirituais. Né? Pode passar? Vamos passar o próximo, então. Pode passar. Então, o que diz aqui, né? Que Paulo intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação, né? Então, Paulo ele estava ciente do quanto maravilhoso é o evangelho, né? Mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Olha só que interessante. Existem questões que a gente só vai conseguir entender quando nós somos ensinados por Deus, né? Existem coisas que a gente precisa do dom do Espírito Santo para entender, né, acerca deste tema. Então Paulo ele enfatiza bastante isso, né? Então é bênção de Deus. Amém. Né? Pode passar o próximo. Aqui diz assim, ó. Quem não, olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Quem não tem o Espírito, quem não tem o Espírito, aceita. Só coloca no slide anterior para mim, irmão, para a gente fazer a leitura daquele versículo. Aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Acho que passou. Pode. Bom, vamos em frente, né? Agora. Tá dando um pouquinho de delay. Ah, sim, tem um delayzinho. Mas se tu tiver o versículo e quiser ler, Rafael. Uhum. Então aqui, ó, deixa eu pegar o versículo aqui para a gente ler. Eu acho que é bem importante, né? Nos diz assim, deixa eu achar o versículo aqui. Bom, vamos em frente, Éder, que eu tô Sim, com um pouquinho de falha aqui na minha conexão. isso, e até porque a lição ela é bem extensa, né? Então, a gente Isso, citando o versículo e o capítulo para os irmãos poderem ler em casa aí, eu acho tá. que é bem válido também, né? Sim, então vamos lá. Por isso que Paulo rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender por meio do Espírito Santo. Primeiro, a esperança da chamada. Segundo, as riquezas da herança. E terceiro, a grandeza do poder de Deus. Hein? Então, Paulo ele vai falar sobre a esperança da chamada, a riqueza da herança e a grandeza do poder de Deus. Primeiro ponto aqui, ponto 1, o primeiro tópico, ponto 2 desse primeiro tópico, né? Ele vai falar sobre isso, né? Então, vamos lá. Né? A esperança da chamada, a riqueza da herança e a grandeza do poder de Deus. Pode passar um, Éder?
conexão está com um pouco de lentidão, né? Tá, sim. E primeiro ponto, então, fala sobre a esperança da vocação, né? Então, a gente pode ver que dentro da sua petição, né, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação, né? Então ele vai dizer que assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profundamente, espiritualmente, os privilégios de serem vocacionados, né, pelo próprio Senhor, né? É interessante que a esperança da vocação, ela abrange passado, presente e futuro, né? Então, quando a gente fala de passado, a gente está falando de coisas que já aconteceram, né? O próprio Paulo diz, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, né? Prossigo em frente, em direção ao alvo, né? Então, é interessante que a esperança da vocação, ela abrange o passado, ela abrange o presente também, né? Quando a gente fala sobre o presente, está falando sobre andar de modo digno, né? Serviço e santificação. A exemplo disso, a gente pode citar aqui rapidamente, quando Abraão foi chamado para ser bênção, ou seja, para andar de forma digna em serviço e santificação, e assim ele seria bênção para aqueles que convivessem com ele, para aqueles a quem ele encontrasse durante a caminhada, né? Quando a gente fala de santificação, é interessante também a gente comentar que hoje, no caso, hoje eu tenho que ser mais santo do que ontem, e amanhã mais santo do que hoje, entendendo que a santificação, ela é progressiva, né? E a palavra de Deus, ela nos diz, né? Seguir a santificação, segundo a qual ninguém verá o Senhor. Aquele que não tiver em progressão dentro da santificação não verá o Senhor sem a santificação, né? E também a esperança da vocação, ela também compreende o nosso futuro. E quando fala de futuro, Edre, ela fala de ele está olhando mais para a vida eterna e para o fato de que um dia nós vamos conhecer o Senhor face a face. Então a gente tem que carregar essa alegria. A gente tem que entender, né, que a nossa esperança, quando a palavra diz, né, alegrai-vos na esperança, está falando para isso. Olha, você está passando tanta coisa aqui, mas te alegra. Por quê? Porque a minha esperança está numa vida eterna e no fato de que um dia nós conheceremos o Senhor face a face, né? Amém. E o próprio apóstolo Paulo disse que se nós pensássemos somente nas coisas terrenas, coisas que nós estamos vivendo, vivenciando ou vendo, nós Uhum. seríamos os mais miseráveis. E o É verdade. interessante também, irmão Rafael, que essa segunda parte aí, assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Ou seja, que nem você citou no início da live, falando sobre o povo de Israel, que não entendeu isso quando foi tirado com mão forte lá do Egito. Eles É não verdade. compreenderam que era justamente isso que Deus queria fazer. Deus É queria verdade. elevar aquele povo a um povo que seria desejado por todas as nações querer ser um povo de Deus. E era isso exatamente que Deus queria fazer, e é isso que Deus quer fazer também de nós. Quer É que o verdade. mundo nos olhe, quer que o mundo nos enxergue de uma forma de que eles também queiram ser como nós. Então, Exatamente. é isso que nós precisamos entender. É isso que Deus quer fazer na minha vida, na vida de Amém. cada um dos irmãos. Quer realizar isto. Deus quer nos fazer povos abençoados nesta terra. E quando eu falo abençoado, eu não estou falando financeiramente. Não, Eu não não. estou falando desta parte. Isso é uma consequência. Eu estou falando da Isso, parte espiritual, né? Que as isso. pessoas nos olhassem agora, nesse momento de crise. Ah, mas como é que o fulano, como é que o Beltrano está passando por todo esse processo e tu sempre vê ele sorrindo, sempre alegre, sempre contente. E isso as pessoas estarão vendo em nós, que nós temos essa vocação da parte É de Deus na verdade. nossa vida. É Amém? verdade, né? Amém. E também, né, Eder, só para complementar aqui, antes de passar para o próximo ponto, existem aqueles, Éder, que não têm esperança,
Existem aqueles que têm uma falsa esperança, a exemplo, né, uns confiam em coisas, né, em questões, né, nós confiamos em Deus, né, e existem aqueles que têm a esperança que nunca morre, né, somos gerados para uma viva esperança. Então, a nossa esperança, ela é viva, né, ela é clara e ela está disponível para nós, né, graças a Deus por isso, e esse é um dos privilégios que nós temos, né, esse é um dos privilégios que nós temos, amém? Amém. Vamos passar, então, o próximo. Vamos. Nós podemos ganhar um tempinho aí. Então, aqui diz, né, olha só, podemos dizer que tal esperança, né, divide-se em pelo menos três aspectos, né, que diz assim, que Deus chamou pessoas no passado, conforme está escrito em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, né, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, do qual nós fazemos parte. Efésios 1:4 vai dizer, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Olha só que interessante isso. Quer dizer que lá na eternidade, lá no princípio de tudo, Deus nos escolheu muito antes da criação do mundo. E ele escolheu para um objetivo, que é sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha só que interessante. Então, nós estamos aqui refletindo hoje que muito antes da nossa existência, o Senhor já tinha nos escolhido para sermos alvo, né, dessas bênçãos e dessas questões todas espirituais que abrangem, né, o plano da salvação. Foi Né? mais ou Isso é menos muito isso. glorioso. Né? Foi mais ou menos isso, irmão Rafael, que deu um nó na cabeça de Jeremias quando Deus disse para ele assim: Olha, Jeremias, quando tu ainda estava no ventre da sua mãe, sendo formado, lá eu já tinha te escolhido como profeta. É isso que dá um nó na cabeça de muita gente, né? Então, meu querido, você foi escolhido por Deus já há muitos anos. Deus já sabia que você teria essa compreensão e abriria o seu coração para servir a Deus. Então, você é vocacionado, escolhido pelo Senhor. Deus tem um plano lindo na sua vida. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus por isso. Amém. Vamos adiante, então. Vamos adiante. Só passar. Então, o segundo ponto aqui deste tópico, né, vai dizer que a chamada abrange serviço e santificação no presente. Filipenses 3:14, né? O que é isso? Isso é o seguinte, né? Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno, ou seja, achar-se irrepreensível é quando Deus nos encontra de uma maneira aonde nós estamos de acordo com aquilo que Ele tem para nós como vivência na caminhada, né? E viver em comunhão, né? Não só com a igreja, mas com todos aqueles que estão, né, conosco, que estão convivendo conosco, né? E andar de modo digno, né? E Efésios capítulo 4, versículo 1 vai dizer, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, isso é muito, muito, muito forte, assim, nesse sentido, né? Viver em comunhão, achar-se repreensível e andar de modo digno, né? Pode passar. Bem. E aqui a letra C, o terceiro ponto, né, vai falar acerca da participação gloriosa no futuro, né, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face, né? Então, aqui que diz assim, né, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora o conheço em parte,
Então, conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Olha só, então, eu sou plenamente conhecido pelo Senhor e vai chegar um momento aonde nós o conheceremos plenamente, aonde nós o veremos face a face, e isso deve ser motivo de nossa alegria diária, né? E se a gente for pensar nisso, nós vamos ver que pensar nas coisas da eternidade, pensar no porvir, nos traz uma força, nos traz a esperança de nós seguirmos em frente na caminhada, enfrentando os desafios que nós temos que enfrentar diariamente. Então, a gente precisa entender que quanto mais eu penso na eternidade, quanto mais eu penso que um dia eu vou conhecer o Senhor face a face, mais alegria, mais esperança eu carrego dentro de mim. Olha só que glorioso isso, né? Com certeza, irmão Rafael, você é bênção de Deus. Isso, isso nos dá uma alegria muito grande, essa esperança, né? É verdade. A E algo esperança que que não morre, né? com certeza. E aquele anseio e desejo que Moisés tinha de ver o Senhor face a face, eu acho que é um desejo de todo cristão, né? Quando chegar aquela hora de ver o Senhor Amém. face a face. Amém. Glória a Deus. Né? Então, o ponto 1, parte 3 aqui vai falar acerca das riquezas da glória da sua herança. Aqui eu quero só enfatizar que nós temos algo do Senhor, e aqui o texto fala sobre herança, né? Então, olha só, na oração, dentro da oração que Paulo fez, ele pede que os leitores da sua carta, né, eles viessem a entender as riquezas da glória da sua herança, né? A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se das maravilhosas bênçãos que acompanham o plano de salvação. Então, dentro do plano de salvação, nós temos três grandes riquezas, que a primeira é perdão dos pecados, ou seja, primeiro nós fomos perdoados pelos nossos pecados. Segundo, nós fomos adotados como filhos. E terceiro, sobre as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, ou seja, além de perdão de pecados, além da adoção de filhos, existem coisas que estão vindo, ainda não chegaram, mas chegarão até nós, né? As bênçãos que serão desfrutadas no porvir, né? Então, quando fala sobre riquezas da glória de sua herança, né, está falando de riquezas espirituais, né? E o próprio Senhor fala, né? Olha, buscai de Deus primeiro o seu reino, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e ele diz as demais coisas, né? Serão acrescentadas, né? Então isso a gente olha só que interessante, né? A gente dentro do Essas, plano de salvação a gente tem esses três pontos significativos, né, Moé? sim, irmão Rafael, e falando aqui, ó, essas riquezas aqui que o crente tem, é isso aqui que dá um nó na cabeça de muito ateu, de muitas pessoas que não creem em Deus, falando que a primeira coisa que acontece, o perdão dos pecados, depois a segunda, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. É isso aqui que dá um nó na cabeça de muita gente, diz assim, mas o cara roubou, o cara matou, o cara fez tanta coisa errada e agora colocou uma Bíblia debaixo do braço e foi para a igreja. É Isso verdade. aí, isso aí causa um espanto muito grande na cabeça de muitas pessoas que acreditam que isso não pode acontecer. Mas se houver verdadeiramente um arrependimento sincero de dentro do coração, a pessoa com certeza ela vai passar a usufruir dessas bênçãos que o Senhor prometeu. Amém. Glória a Foi o Deus que o por isso. Senhor Jesus disse para aquele ladrão da cruz ali. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, né? Então, Exatamente. isso causa um espanto muito grande nas pessoas. E o Senhor, É, o plano de salvação, ele é maravilhoso para o crente, para é aquele verdade. que crê.
É verdade, amém. E é interessante que essas questões, elas só se entendem ao longo da caminhada, né? Eu tenho para mim que Com certeza. quando você inicia a caminhada, eu tenho para mim que gradativamente nós vamos aprender. E é interessante que a gente vai precisar do Espírito Santo para entender essas coisas, Com né? certeza. É ele que convence, né, irmão Rafael, do Exatamente. pecado, da justiça e do juízo. Então, assim, aqui diz assim, né, que os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro, né? Apocalipse, versículo 19, capítulo 19, versículo 9, vai dizer: E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então, os salvos tomarão posse da herança preparada. Herança preparada quando? Desde a fundação do mundo. Conforme está Irmão em Mateus Rafael, capítulo 25, versículo 34. Pode falar. olha que tremendo isto. Desde a fundação do mundo, há quantos anos Deus já vem preparando esse dia aí, irmão Rafael? É verdade. Desde a fundação do mundo. Meu É Deus. glorioso, né? Majestoso Que, isso. que festa será, meu querido, que você irá participar, hein? Se você acha, às vezes, a gente vai num casamento e a gente acha tudo muito bonito, tudo muito legal, porque quando a pessoa está casando, ela pensa assim, em fazer o melhor para os seus convidados. Ela pensa em passar para os seus convidados o melhor. Eles preparam as mesas bem organizadas, tudo bem bonito, para que quando a pessoa sente ali, ela se sinta bem naquele ambiente. Meu querido, se nós, seres humanos, mortais, organizamos um casamento e pensamos no bem-estar das pessoas, você imagina Deus. Você imagina que casamento está sendo preparado, hein? Aleluia. Que festa está sendo preparada para mim e para você. Mas vamos adiante, Amém. meu Rafael, porque o tempo Vamos, vamos ele é adiante. muito. A gente teria muita coisa para comentar aqui, mas é que o tempo ele não nos Vamos permite salvar. muito. O segundo tópico, então, vai falar sobre a excelente grandeza e força do poder divino, né? Divino. Dividido nesse primeiro tópico ó, sobre a excelente grandeza do seu poder, né? E é interessante que a gente frisar que Deus, ele pode todas as coisas, né? Ele é onipotente, né? E os irmãos que estão Uhum. nos ouvindo, depois deem uma lida no que diz em Salmo 62, principalmente ali o verso 11, vai falar sobre essa questão da onipotência de Deus, que Deus pode todas as coisas, né? Então aqui, ó, nesse slide vai dizer assim, aqui Paulo ele orou para que os salvos pudessem entender, né, a sobre excelente grandeza, a sobre excelente grandeza do poder divino, né? Que diz assim, ó, sobre excelente, né, vem do grego uperbalho, que na forma adjetivada significa extraordinário, ou seja, a extraordinária grandeza do poder de Deus, né? E tem um versículo, né, que vai falar, que é 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, né? Porém, temos este tesouro em vasos de barro, para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós, né? Maravilha. Louvado seja Deus. Né? Paulo também orou para que os salvos pudessem entender a grandeza do poder de Deus. A grandeza vem do grego megatos, que objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja, né? Mateus 26, 64 vai dizer, disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos, porém,
que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26, versículo 64, né? Então é interessante que este poder, ele está disponível para nós, né? A palavra de Deus diz que nós iríamos receber poder do Espírito Santo. E quando fala sobre o Espírito Santo, nós entendemos também que nós somos o templo do Espírito Santo, né? E que através do Espírito Santo nós cresceremos em conhecimento e comunhão. E o próprio Espírito Santo vai transformar todas as coisas que são necessárias em nós. Ou seja, essa grandeza do poder, ela é capaz de transformar todas as coisas, né? Ela é capaz de mudar todas as coisas, né? Louvado seja Deus. Isso aí, vamos à frente. Amém. E é interessante também que Paulo, ele fala também do poder, né? Que vem o poder vem do próprio Espírito, né, do Senhor, né? E olha só o que diz aqui, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, e que somente um poder tão grande assim opera e pode operar, né, no caso, para concretizar as bênçãos inclusas, né, na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Amém. Louvado seja Deus. O pastor até está fazendo uma contribuição aqui, irmão Bruno, falando que o preço é tão elevado porque o valor empregado pela nossa salvação é imensurável. Foi usado um poder extraordinário que a sua fonte é o Supremo Deus. Amém. Seja, Glória a um Deus. preço imensurável, né? Que grandeza, maravilhosa. Exatamente. Essa lição muito boa. Exatamente. Amém. Então a gente vê que não existem formas, né, de medir, né? Não tem como medir isso, né? Algo extraordinário, fora da compreensão humana, né? É verdade. O segundo ponto, então, vai falar da força do poder divino, né? Pode passar aí em frente. Diz assim, né? Que a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, conforme está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 19. Então, olha só, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, operação. Segundo, força. E terceiro, poder, né? É interessante assim, ó, irmão Éder, uma observação rapidamente, que Deus ele mais reage do que age. Como assim? Deus reage à nossa fé. Sem fé, não se pode agradar a Deus. Olha só que interessante isso. Então, quando a gente exerce a nossa fé, a gente causa em Deus uma reação. Entende? Quando a gente coloca em prática a nossa fé, a gente causa uma reação em Deus, né? Então isso é tremendo, né? Pode passar aí, se o irmão quiser, já pode passar. A gente ganhar tempo. Perfeito. E aqui diz, né? Segundo a operação, está grifado aqui, segundo a operação da força do seu poder. Operação do grego, energeia, que também significa eficácia. Então, o poder, ele é eficaz, né? E vem a palavra força, que vem do grego kratos, traz a ideia de intensidade. Então, o poder de Deus, ele é eficaz e ele é intenso, né? E poder, do grego, istos, indica o poder inerente de Deus, ou seja, esse poder vem diretamente do Criador, esse poder vem diretamente de Deus, né? Então, ele é eficaz, ele é intenso e ele provém de Deus, né? Amém. Bom, Rafael, acho que a gente vai ter que dar uma
uma apressadinha aqui, porque o tempo ele é bastante lição e a gente acaba, às vezes, não conseguindo passar tudo, né? Uhum. Então, a gente vai dar uma corridinha aqui para não, não passarmos do nosso horário. A gente teve um problema técnico, né? Sim. Então, é uma pena, mas a gente vai passar mais para os tópicos principais aqui. Uhum. Vamos passar para o ponto 3 para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo. Nossa, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Né? João capítulo 13, versículo 15, ele traz uma referência bem interessante sobre isso, né? E vai dizer que Cristo fez parte das primícias dos que dormem, ou seja, vai falar de ressurreição, né? Vai falar de ressurreição, né? Que esse poder ele se manifestou em Cristo quando Deus o ressuscitou dos mortos, né? E o Novo Testamento ele descreve a ressurreição de Cristo como o poder de Deus Pai, né? E a palavra diz que Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Amém. Tamanho poder, né? Exatamente. Né? Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que nós também seremos ressuscitados. Olha só que tremendo isso. É. Pode passar. Então, esse poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos, né? Conforme diz a palavra do Senhor, que desse modo os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Glória a Deus. Se a gente for parar para imaginar quanta coisa se revelará a partir da volta de Cristo, É verdade. coisas tão lindas e grandiosas que irão surgir e acontecer nas nossas vidas. É verdade. Amém. Graças a Deus por isso, né? Esse ponto aqui vai falar então sobre Cristo elevado à direita de Deus, né? E que isso reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, né? Como diz a palavra, pondo a sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à profecia messiânica, conforme está em Salmo 110 e Atos também, capítulo 1, versículo 6, né? Este mesmo poder, colocou o próprio Cristo à direita de Deus, né? Cristo exaltado sobremaneira. 3.3. Neste ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo. Significa que ele foi exaltado, né? Ele foi exaltado de toda eminência do bem e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Né? Então, a gente começa né, a gente começa a entender melhor essa questão, né? E a contribuição do pastor Josué, né, que eficaz é só o poder de Deus, né? O poder que Deus usou para ressuscitar Cristo é o mesmo poder que será usado para ressuscitar os salvos. Amém. Amém. Glória a Deus. Tremendo, tremendo. Obrigado, pastor Josué, pela contribuição aí. É de muito valia. Contribui bastante para que a gente possa esclarecer para os nossos irmãos o que está reservado para aqueles que aguardam, né, ansiosamente o regresso do nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Hein? Louvado seja Deus.
né? Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor, né? O próprio Jesus disse, o próprio Senhor disse, né? Eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão não poderão prevalecer ou não poderão vencê-la, né? Mateus E, capítulo 16, versículo 18, e né? tu sabe, irmão Rafael, que isso a gente começa agora a pensar nessa questão do coronavírus aí, né? Da Covid-19, e a gente pode pensar que isso pode ter surgido de uma mente diabólica, criar um vírus como esse, lançar no ar, ou talvez por um descuido, algo desse tipo, mas com certeza uma ação maligna, né? Exatamente. Tentando, talvez, até com tudo isso, travar a igreja, parar a igreja. Mas, pelo contrário, o que nós temos visto, irmão Rafael, são pessoas pedindo reconciliação, são pessoas se voltando mais para Deus, são famílias cada vez mais se fortalecendo nos seus lares, fazendo cultos domésticos, ou seja, o diabo achou que com tudo isto frearia a igreja, mas aqui existe uma promessa que o Senhor Jesus deixou, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E, pelo contrário, com Exatamente. tudo isto, ao invés da igreja retroceder, pelo contrário, a igreja está crescendo, Está a igreja está crescendo, se exatamente. fortalecendo, e muitas coisas nós ainda veremos após tudo isso. Amém. Com certeza. Com certeza não há nada que possa vencer a igreja do Senhor, né? E aqui a gente já Sim, encaminha, né? A gente está se encaminhando para a conclusão, né? Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, a atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizaram a transformação, né? Então, olha só o que a gente pode ver aqui, Edri, é que isso tudo tem um valor excelso, tem um valor muito grande para nós os cristãos, para nós que somos os salvos, né? E a glorificação daqueles que creem. Então, ou seja, vai chegar um tempo que nós seremos glorificados. Amém? Vai chegar um tempo onde nós estaremos junto com ele. é verdade. É isso aí, irmão Rafael. Tem coisas muito maravilhosas ainda para acontecer, meu querido. Amém. Talvez Glória a Deus. Talvez com tudo isso, alguém possa até dizer para você que é o fim da igreja. Não, não. E a igreja, ela vai desta forma, muitos ateus e muitas pessoas têm pensado, agora a igreja, né, vai ser o fim da igreja. A igreja vai acabar. Meu querido, existe uma promessa sobre a igreja do Senhor. Amém. Glória a Existe Deus. algo que o próprio Senhor Jesus disse, que pode o inferno se levantar, pode acontecer o que tiver que acontecer, meu amado, não existe nada que possa parar a igreja do Senhor, porque Amém. Deus está no controle, Deus está na Glória a Deus. direção, e nesta manhã nós queremos louvar a Deus, louvar ao Senhor, porque esta promessa está sobre a minha vida e está sobre a sua vida. A Amém. igreja não significa simplesmente o templo. Ontem eu estava ali com os jovens ministrando, irmão Rafael, e nós estávamos ali entre 12 e 13 pessoas, o pastor Josué estava lá também, e nos dá uma tristeza muito grande de ver a igreja vazia. E alguns até olham, talvez alguns vizinhos que talvez nem gostam da igreja, estavam dizendo, olha aí, ó, é o fim deles. Pelo contrário, meu querido, não existe nada que possa parar a igreja do Senhor. Amém. Porque a Glória a igreja Deus. dos senhores é eu e você. E logo isso tudo vai passar e nós voltaremos mais fortes ainda, mais Amém. revestidos ainda do poder e da graça do Senhor. Nós Amém. queremos, irmão Rafael, com muita alegria, viu, agradecer a sua presença aqui nesta manhã, nos Amém. ajudando na conclusão desta lição. Que Deus abençoe sua vida, Deus Amém. abençoe sua família. Nós somos gratos a Deus por você estar aqui nessa manhã junto conosco. Quero Amém. agradecer a cada um que participou nessa manhã. Quero agradecer ao pastor Bruno, que está nos ajudando aí, nos auxiliando.
Nós tivemos um probleminha técnico aqui, mas é porque eu estou começando a também operar aqui, né? Então a gente se perde um pouquinho, mas pedimos o perdão para os irmãos aí e queremos dizer que estamos aí, firmes, e com Amém. certeza cada dia aprendendo mais. Obrigado, meus irmãos, fiquem na Amém. paz do Senhor. Deus abençoe, um bom domingo. Hoje, às 21 horas, então, nós teremos mais uma live da nossa igreja e com certeza vai ser bênção dos irmãos. Com certeza vai Amém. ser um agir de Deus muito grande na sua vida. Deus Amém. abençoe. Tenha um bom domingo. Eu estarei orando agora e dando o encerramento nesta manhã. Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais este dia, por mais esta live. Queremos pedir ao Senhor que venha abençoar grandemente o domingo de cada irmão, Senhor, que está na sua casa, que está no seu lar. Senhor, derrama as tuas bênçãos sobre a vida deles, ó Pai, e que o Senhor possa acrescentar em nosso coração uma confiança ainda maior, uma certeza ainda maior, Senhor, de que o seu regresso, Senhor, está próximo, de que a sua volta, Senhor, pode acontecer a qualquer momento. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes, focados, observando, Senhor, a tua palavra. Senhor, dai-nos, meu Senhor, um decorrer de semana e de mês, Pai, debaixo da proteção e da misericórdia do Senhor. Abençoa o lar de cada um dos irmãos nesta manhã. Abençoa aqueles que estão enfermos, Senhor, que estão passando por dificuldade. Dá força, dá ânimo, dá coragem, Senhor. Nesta manhã, Senhor, entra com resposta dentro deste lar, Pai, que talvez está assistindo esta live, Pai querido, e talvez não tem nem alimento dentro do seu lar. Pai, nós rogamos ao Senhor, entra com provisão, Pai. Coloca as tuas mãos de poder e abençoa os nossos queridos e amados irmãos. Senhor, é o que nós pedimos a Ti nesta manhã, no nome de Jesus. Meus irmãos, se você precisa de oração, se você precisa de um aconselhamento espiritual, nós temos aí os nossos pastores que podem nos abençoar. Na descrição mesmo, deixe o seu telefone que talvez não, estaremos entrando em contato com você para lhe aconselhar espiritualmente, levar uma palavra de consolo e ajudar você na medida do possível. Deus abençoe, somos gratos a cada um. Amém. Obrigado à audiência dos irmãos, pastor Josué, nosso pastor que estava aí nos ajudando, colaborando com esta escola. Deus abençoe os irmãos. A paz, meus queridos. Amém, paz. Deus abençoe. Obrigado, meu Rafael. Obrigado. Deus abençoe.